Olá, a artista que inspira esse programa é Rita Lee, que escreveu: Minha saúde não é de ferro, mas meus nervos são de aço. Para pedir silêncio eu berro, para fazer barulho eu mesma faço. E a minha convidada de hoje é mulher, acupunturista, bióloga. Ela acredita no amor e na dedicação, cuidado com o outro como um dos mobilizadores, um motivador na vida. E ela é a Giulia Basile. Bem-vinda, Ju. Gratidão. Obrigada, gratidão pelo convite. Bem-vinda. Você está no Conexão Saúde, um programa que é transmitido pelo YouTube e pela Rádio Pra FM. É um programa que é um podcast que traz temas sobre saúde integral com convidadas do Brasil com S. Eu sou a Elis com S, convido você a se conectar com a sua saúde. E Giulia Basile, fala um pouquinho quem é Giulia ou quem está a Giulia hoje, da onde você veio. Eu sou Giulia, mulher, faço 31 anos semana que vem. Que lindo, a gente faz pertinho, hein? Sou de São Paulo, natural da Zona Norte, nascida e crescida lá. Faz 11 anos que saí de São Paulo para fazer faculdade em São Vicente, né? Sou bióloga também. Uhum. E de São Vicente vim para Bertioga e agora resido em Bertioga. E falo que eu tô em lua de mel com Bertioga desde quando vim para cá, em 2018. É isso, você falou um pouquinho do amor, né? Eu entendo o amor como um ato político, né? Então, é um grande mobilizador, tanto do meu trabalho quanto da minha forma de estar, de ser e estar nesse mundo. Uhum. Eu achei bem legal quando você trouxe, né, esse tema, já que já diz muito sobre a biologia, né? O cuidado com a mãe. Eu sempre trago essa nossa terra, o nosso lugar, como a nossa casa, mas também a nossa mãe, né? Nossa primeira mãe. E falando em mãe, quem são seus inspiradores ou suas inspirações para ser quem você é hoje, para estar aqui hoje? Como você veio parar em Bertioga também? Conta um pouquinho da sua história. Sim. Eu acho que minhas grandes inspirações, principalmente nesse lugar do cuidado, vêm principalmente da minha mãe, né? Essa mulher muito forte, que cuidou de 3 filhas, eu sou a filha do meio. Nossa, é a mesma história, se repete, igualzinho. Você também é do meio? Sou a do meio, né, de 3 mulheres. Legal. E essa mulher que trabalhou a vida inteira e que nós 3 ficávamos com a minha avó, que também tinha esse lugar do cuidado da casa, do cuidado da comida, enfim. E mulheres que me inspiram não são só essas que eu tenho compartilhado genes, DNA, né? Aqui em Bertioga tem muitas mulheres incríveis que me inspiram, principalmente nessa área da saúde. A Gabi, Renatinha, a Pri, enfim, várias amigas minhas que são, de alguma forma, também família e nesse lugar de inspiração para a saúde e qualidade de vida, mobilidade de corpo, enfim. E vim parar em Bertioga por conta da biologia. Eu vim para cá fazer um estágio na prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente. E para trabalhar com as crianças, eu gosto muito desse trabalho com crianças. Acho que minha criança interna é bem presente. E aí eu vim para trabalhar no Barco Escola e no Viveiro de Plantas. Vim em 2018, fiquei 2 anos trabalhando nesse estágio. E como eu me apaixonei por aqui, eu fui ficando e Bertioga se tornou minha casa, assim. Eu sei mais nome de rua daqui do que de São Paulo, que foi o lugar que eu cresci. Sim. Muito legal, Ju, você trazer 2 trabalhos, inclusive, completamente específicos, né? Assim, que a gente tem aqui na cidade. Até vou pedir para você falar um pouquinho como foi isso para você lá do Barco Escola, né? Que é um lugar, é um exemplo de modelo de educação e biologia nas escolas, né? Como isso poderia também se expandir para outros lugares ou para outras escolas. E também o viveiro, né? Que você falou, viveiro seria o Seu Léo, né? O que tem o nome Seu Léo. Então, e esse lugar também do cultivo de fortalecer as raízes, né? Lá com as plantas.
Sim. Eu acho que esses dois são projetos incríveis aqui da prefeitura. Sim. E que abrange principalmente as escolas municipais, né? Se eu não me engano, o Barco Escola é para os quintos anos. E os projetos do Viveiro, né, do seu Léo, é para o pré e primeiro ano. E é esse trabalho extracurricular e fora da escola. Então a gente chama de. é, Ai, me fugiu a palavra. Sim, seria no segundo, um turno à parte. Não é um turno à parte, porque é também no horário de aula. Uhum. Então, é um dia que as crianças vão até o viveiro ou até o barco escola ter essa aula extra classe, né? Essa aula no meio ambiente, em que elas podem, principalmente no barco escola, ter o roteiro histórico da cidade e também ter o roteiro sobre o manguezal, que é um ambiente extremamente rico e que tem grande importância aqui para Bertioga, né? Isso, esse modelo de trabalho, né, de biologia se expande para fora de Bertioga? Outras escolas vêm também de fora fazer essa vivência? Sim, sim. Tem algumas, pelo menos na época que eu trabalhei, né, lá para 2018 e 19, não sei como tá agora, tinha algumas escolas, principalmente escolas particulares, e algumas faculdades que vinham também, faculdades de biologia, que vinham para conhecer o projeto. E era muito legal, porque também a gente faz essa adaptação de ter o lúdico, porque o lúdico é extremamente importante na educação, e ter a parte um pouco mais aprofundada, enfim, a gente falava um pouco mais de marés, falava um pouco mais dos seres que vivem no mangue, e eu sou completamente apaixonada, eu me divertia muito fazendo barco escola. Sim, e para a gente entender um pouquinho, e quem vai ouvir e tá ouvindo vai entender, poxa, eu achava que biologia era só mexer com plantas, olhar o mar. Não, tem tantas riquezas, né, para a gente se aprofundar e se apropriar desse conhecimento, né, para poder, inclusive, depois ter esse poder de falar sobre, né, de discutir sobre esses temas de uma forma até política, porque a política, como a gente sabe, a gente faz o tempo inteiro, mas às vezes a gente nega ou não quer se envolver de fato com o que é política, acreditando que é algo muito da discordância. E não, acho que discutir é algo importante e natural. E até aceitar opiniões, né? E saber também pontuar temas e ter o conhecimento sobre esses temas. Então, quando a gente fala de barco escola, de viveiro, a gente está falando do Brasil. Sim. Né? A gente está falando da riqueza que tem aqui e o quanto a gente, com esse conhecimento, a gente pode expandir para outros lugares. Sim, sim. E pensando nisso, Ju, como você está expandindo, né? Para onde você está indo? Então, você veio desse estágio, cresceu, aprendeu muito com o que vem, né, do barco escola, do viveiro. Mas aí hoje você tem essa formação de acupunturista também. E para onde está indo a Júlia Basile? Eu acho que eu tô indo não, né? Eu acho que eu descobri em mim esse lugar do cuidado, que é algo que faz muito sentido pra mim e que eu sinto que é inerente, sabe? Já é além de mim. E trabalhar com acupuntura é esse lugar de trabalhar um a um, humano com humano. É diferente da biologia, que a gente trabalha com ecossistema, ou que a gente trabalha com sala de aula com bastante gente, e que o trabalho é de formiguinha, é um trabalho miúdo, e que os resultados a gente consegue ver, às vezes, muito lá na frente, que nem agora saiu um estudo que a camada de ozônio deu uma diminuída dos buracos. Então, de um estudo que veio de um tempão atrás, de uma mudança, para agora conseguir ver o resultado. A acupuntura é diferente. A acupuntura, eu consigo ter esse trabalho de cuidado com o ser humano elis. De cuidado com essa pessoa que tá ali na minha frente com alguma queixa, alguma patologia, e ver na hora o resultado. De ver, tem algumas pessoas que eu consigo, nos atendimentos, eu uso
escala de 0 a 10 para dor, sendo que 10 pior possível. Então, eu já vi gente com dor 10 passar para uma dor 3 ali na sessão. E eu acho isso muito, muito mágico, assim, da medicina chinesa, sabe? Do acupuntura no geral. Sim, e isso tudo a gente vai aprofundar agora, né, para entender um pouquinho mais como isso tudo se procede, né? Então, primeiro, o que é a medicina tradicional chinesa, né, para além da acupuntura, mas o que é isso daí, né, esse lugar, ou da onde esse conhecimento vem, o que vem junto? Tá. A medicina tradicional chinesa é um conceito, né, de olhar de mundo. Eu falo isso porque não é excludente da medicina que a gente tem aqui ocidental. É um outro olhar um pouco mais expandido de que o ambiente à nossa volta, ao nosso entorno, influenciam no nosso corpo. Então, a gente até usa, né? A pessoa tá resfriada. É porque ela tá com um acúmulo de frio interno. Ela tá literalmente fria. E aí, enfim, a medicina chinesa, ela traz esse olhar de que o que tem fora tem dentro. E ela também tem um olhar de a gente pensar no yin e yang, né, nesse movimento, de que o movimento traz saúde. E o movimento pode vir a partir do agulhamento, pode vir a partir da moxa, de algumas técnicas da acupuntura, mas também pode vir através de alimentação. Uma das vertentes da medicina chinesa é a alimentação, que cada elemento tem um sabor, tem uma forma de ser potencializado. Pode vir também da ingestão de chás, pode vir da forma de emplastro. Tive uma professora que fez estágio lá na China, e ela falou que quando tem mudanças bruscas de temperatura ou que vai vir uma catástrofe que já está prevista, as pessoas vão no hospital com antecedência e já colocam emplastros no corpo para não sentir esse impacto do clima externo no corpo. Lá na China já é uma prática fazer esse equilíbrio, né? Percebendo isso. Preventivo, isso. Pelo menos, né, foi o que essa professora relatou do hospital que ela trabalhou. E a gente sabe, né, que tudo que vem da medicina tradicional chinesa, a maioria dos brasileiros tem o hábito de olhar com bons olhos, né, como um lugar de aprendizado, um lugar ancestral que traz esse conhecimento, assim como a gente tem no Brasil os indígenas e os nossos ancestrais que vieram antes, os negros, os africanos, que também transformam o conhecimento na prática através das ervas e do cultivo do que a natureza propõe para equilibrar o que está dentro da gente. Então, faz todo sentido, né? A gente consegue perceber que esse é o caminho, né? Mas como é que se dá na prática, né? Então, é uma filosofia, ela é taoísta, né? Que você trouxe esse... você quer falar um pouquinho o que é isso? É isso, esse olhar mais abrangente. Isso, a medicina chinesa é uma medicina baseada nessa filosofia, né, que é o taoísmo. O taoísmo, ele visa o equilíbrio, o movimento, a harmonia e... Enfim, e aí isso que você trouxe, a simplicidade, né, a fluidez. Exato. E aí, do Tao, que seria esse todo, se dividiu em dois, que é o Yin e o Yang. E o Yin e Yang, a gente tem a visão de como bom e ruim, mal, enfim. E que, na verdade, não. O Yin e Yang, ele tem essa visão de opostos. Opostos que pode ser quente, frio... Pode ser mais interno e mais externo. Eu ia falar isso, né? Então é isso, né? É o oposto, mas que vive em nós, o que vive no mundo. Exato. Tudo que a gente tem é oposto. E que o próprio símbolo do Yin e Yang, ele traz essa ideia de movimento, porque um gera o outro, que gera o outro, que gera o outro. E aí, ele estar em movimento, né? O Yin Yang e esse Qi, né? A gente chama de Qi, que pode ser essa energia vital, mas o Qi também que está em tudo. Ele em movimento promove saúde. E a yoga também traz esse mesmo conceito do Qi com o Qi, né? Ou Qi, que é CHI, né? Na medicina chinesa é QI. QI.
E também você falou dos alimentos, do quente e frio, dos tipos de alimentos, se é mais duro, se é mais mole, se é mais pastoso, se é mais líquido. Isso também é Ayurveda também, né? Então, Sim. fazendo uma comparação que tudo está interligado, né? Se a gente falar de saúde, a saúde ocidental, aqui a oriental, tem todo um fundamento com outras palavras, mas está tudo interligado, né? Sim, eu acredito que, bom, a medicina tradicional chinesa existe há mais de 4.000 anos e provavelmente da yoga e da Ayurveda deve estar mais ou menos datado nessa época, que a gente não tinha essas tecnologias que temos, então o que observava era um ambiente ao entorno, né? Os astros, né? Exato. Como a astrologia, E astronomia. a medicina chinesa, ela tem essa ideia dos 5 elementos, e cada elemento representa também uma estação do ano, representa também um sabor, um órgão, um órgão e uma víscera do corpo. Então tá tudo um sentimento, tudo interligado às estações do ano, com quente e frio, com sabor, esse olhar bem sistêmico do corpo. Sim. E a gente falando em saúde, muitas das pessoas que têm, enfim, dor de cabeça, que têm ansiedade, dor nas costas, poderia... Olha, eu bati no... Desculpa, microfone. Tá tudo bem, acontece. Poderia ter grande melhora na saúde se tiver uma alimentação com o mínimo de ultraprocessado possível, com diversidade de sabor, textura, temperatura, se tomar a quantidade exata, não exata, né, mas uma quantidade boa de água. Tudo isso é saúde para além, né, de agulhamento. As pessoas podem fazer em casa. Sim. Você costuma fazer uma anamnese, fazer um plano individual para que a pessoa tenha esse conhecimento, né? Receba esse conhecimento e coloque em prática, né? Então, o tipo de alimento que ela precisa combinar, o tipo, se o quente, o frio e quando. Isso é para todo mundo igual ou não? Bom, nos meus atendimentos eu faço anamnese, mas eu não utilizo a dietoterapia. Mas eu dou lição de casa para as pessoas que eu atendo. E é único de cada pessoa e é único de cada momento. Você pode vir passar uma sessão comigo nessa semana e, sei lá, a sua queixa principal é dor de cabeça. Mas na semana seguinte você, sei lá, menstruou e tá com cólica. Então o meu olhar vai ser outro para esse corpo que tá presente na minha frente, né? Para esse ser que tá presente na minha frente. E eu sempre passo essas lições de casa porque tem algumas coisas que as pessoas... Todo mundo pode fazer. Principalmente hoje em dia, que a maior parte das pessoas tem ansiedade, tem insônia, distúrbios de sono. Tem uma coisa que é tão simples, Elis, que todo mundo consegue fazer em casa, que é escalda-pés. Eu sou uma grande militante do escalda-pés. Eu amo. Confesso que eu não sou muito... como é que fala? Quando você tem uma disciplina, Sim, mas eu amo. Uma sim. vez por semana eu tento fazer, não é toda semana que eu faço. Como é que seria o ideal? O ideal para fazer de forma de tratamento é que os pés ficam submersos na água durante 20 minutos. E de preferência que a água vá até a metade da canela. Por que metade da canela? O pé ele tem muitas terminações yin. E aí, estimular o quente é estimular o yang no yin e promover esse movimento de yin yang no corpo. Até tinha uma professora minha que falava que pés quentes, cabeça fria. Então, se você tá com excesso de pensamento, se tem muita enxaqueca, essas questões de cabeça, escalda-pé é o ideal. E aí, nessa ideia de fazer 20 minutos... Eu não sou muito uma pessoa das ervas, né? Eu uso pra mim, mas não que eu receite pras pessoas. Então, eu sempre falo, vai na sua intuição. Se sua intuição tá falando só água quente, vai ser ótimo. Se tá falando pra colocar um óleo essencial, se tá falando pra colocar alguma erva, segue a sua intuição. E é o que eu indico sempre, esquentar uma água primeiro,
para colocar os pés e deixar uma água do lado, porque essa água dos pés vai amornando. E a gente quer que sempre ela esteja quente. Quente numa temperatura agradável para não queimar. Mas sempre quente nesses 20 minutos. Passou os 20 minutos, seca o pé, coloca uma meia e não toma friagem de jeito nenhum. Porque o frio tende a entrar no corpo e acumular. Tá. Pelas extremidades, né? Então, geralmente pelos pés, mãos, cabeça. Isso. Aqui na nuca a gente tem a porta do vento. Então, pessoas que nem eu, que tem cabelo curto, sempre tente proteger, sabe? A não tomar friagem. E olha que interessante, a gente está falando de tantas formas de tratamento que já foram muito além da acupuntura, mas me parece que está tudo dentro da acupuntura. E daí a gente já entrou no tema, depois você vai mostrar ali o seu quadro, as terminações, mas antes precisamos esclarecer, a acupuntura é para todo mundo? E para todas as fases? Por exemplo, tá menstruada, pode fazer? Sim, para todo mundo. Desde recém-nascido até pessoas... Eu já atendi um senhor que estava em tratamento de câncer. E aí eu fazia nele com esse intuito de mitigar os sintomas da quimioterapia. Então, é isso. É para todo mundo. Que interessante. E em todas as fases, né? Não tem idade para começar nem para terminar. Não. É pra Tanto fazer. é que existe até acupuntura para pet. Não é algo que eu trabalho, mas que existe. E geralmente em criança e pet tem uma eficácia muito rápida. Porque não tem esse racional que fica duvidando, questionando, querendo sentir isso, aquilo. Só flui. Aí, a acupuntura, então, ela ativa esse poder dentro de nós da cura, né? E como é que isso acontece, né? Na prática, a agulha toca um ponto, e aí? A agulha, ela vai estimular uma região do corpo. Então, no método que eu trabalho, a gente sempre vai em áreas espelho. Então, se a pessoa tem uma dor de cabeça, eu não vou mexer na cabeça dela. Eu vou mexer principalmente em pés e punhos, que são áreas opostas, para o corpo entender e falar essa energia que está acumulada. Geralmente, patologias vêm de acúmulo de energia, acúmulo de tensão. Então, essa energia que está acumulada, ir para esse outro lugar, mostrar para o corpo que esses dois lugares estão conectados e fazer essa circulação de ti no corpo. E a circulação de ti traz saúde e traz qualidade de vida. Que é a energia. Que é a energia, isso. Pra deixar claro que é o ti. Isso, a gente simplifica traduzindo ti em energia, mas ti é muito amplo, né? O ti, ele é tanto como o vazio, como o todo. O Ti, ele é energia e é a vitalidade, ele é amplo. Mas a gente pode traduzir ele como energia, como esse lugar sutil. E talvez um símbolo, uma palavra para definir algo no sentido do equilíbrio, de uma potência que existe dentro do ser humano e que pode estar na sua melhor potência se equilibrada. Exato. Né? Eu entendo por aí. Sim. E como a saúde mental, né, ou emocional, também atua, né? Como a acupuntura atua na saúde mental ou emocional? A gente voltando ali para os 5 elementos, cada elemento tem o seu sentimento. Então, se a gente vai falando lá, né? Elemento madeira, o sentimento é raiva. E todos os sentimentos são importantes de existir no nosso corpo. Isso também é importante de falar. Sim. O filme, o né? Divertidamente, que traz muito bem essa relação dos sentimentos, né? A importância do medo, da raiva. Então, a madeira é a raiva, o fogo é a alegria, a terra, ela tem muita relação com compulsões, vícios e compulsões, porque a energia dela é dela para ela mesma. E isso tem um gancho muito legal, a terra. Isso tem um gancho muito legal porque o sabor do elemento terra é o doce. E na nossa alimentação, a gente come alimentos doces com muita frequência. E não necessariamente precisa ser o doce, mas que no metabolismo do corpo se torna o açúcar. Como e as aí massas. A gente fica só alimentando essa ansiedade, esse vício, essa compulsão no nosso corpo. Aí o próximo seria o metal, que aí o sentimento é tristeza e melancolia.
E o quinto e último é a água, que o sentimento é medo e insegurança. E eu acho também genial a água ser medo e insegurança, porque quando a gente tá com medo, a gente congela. A água em desequilíbrio, ela tem esse lugar, né, de congelar. A água em equilíbrio, eu sempre falo para as pessoas que é é como se a gente estivesse no rio, sabendo para onde a gente vai, mas que se permite deitar e boiar e que a vida leve, seguindo a intuição. Essa é a água em equilíbrio. Onde você percebe a fluidez e se deixa levar com confiança que você está no seu lugar, no melhor lugar. Exato. O rio tem esse poder, né? As águas. E como equilibrar esses elementos, né? Assim, tem alimentação que ajuda, tem acupuntura que ajuda, existe outras formas de equilibrar? Cada um tem um elemento mais forte em si, ou depende da fase da vida? Como é que é isso, o equilíbrio deles em nós? Geralmente sim, geralmente cada pessoa às vezes tem mais de um, mas isso não vai influenciar tanto na forma de viver. Às vezes a pessoa, ela é mais fogo, ela tem mais potência e mais vitalidade, é mais yang, né? É mais externa. E tem pessoas que são mais yin, que tem um chi um pouco mais baixo. E os signos também trazem, né? Os elementos dentro de cada signo. Se a gente se aprofundar, a astrologia fala, Ayurveda fala. Esses conhecimentos ancestrais, né? Sempre trazem... parece que... Os elementos da natureza. Os elementos da natureza, mas com visões e nomes diferentes. Mas que meio que é tudo e a gente mesma coisa. É muito a mesma coisa, assim. Agora, eu nunca tinha ouvido com a associação do elemento com o sentimento, né? Então, a madeira, raiva, fogo, alegria, terra, compulsão... Metal, tristeza e água, medo. Isso sem dizer que é bom, ruim, é pior ou melhor. Todos são importantes. Todos são importantes. As pessoas às vezes falam da raiva, né? Ai, não gosto de sentir raiva porque a raiva explode. Mas a raiva é a primavera. A raiva é o primeiro ímpeto de mudança. Então, se as pessoas estão passando por um momento de raiva, talvez seja a vida querendo cobrar uma mudança, a vida precisando dessa mudança de ambiente, de pessoas à volta, de atitudes, né? exatamente. Acho que tudo parte também de tomar uma decisão, né? Exato. E a raiva movimenta, né, Ju? Então, é isso que você está trazendo. Ela não é só algo que pode ser explosivo ou que pode ser de um lugar de incômodo, mas é justamente para sair desse lugar. Para florescer, né? Para trazer a primavera. Sim. Sim. Da mesma forma, a compulsão. Então, como essa compulsão ela pode te ajudar, né, a ser melhor. A terra, então, eu preciso pisar na terra quando eu estou em desequilíbrio, é isso? Também. E tem algumas coisas que a gente pode fazer, tipo automassagem, massagear os... como eu falei, né? Que do jeito que eu trabalho, a gente vai em áreas espelho, massagear os pés, massagear as mãos. Ou também, se a gente está nesse momento de compulsão, de ansiedade, de cabeça muito cheia, até fazer massagem, assim, com as pontas dos dedos, conduzindo a energia para baixo, isso faz movimentar o chi, e movimentar o chi é trazer saúde. Monja Coen que falava, né, movimento é vida. E o movimento pode ser um movimento físico, então às vezes a gente está muito atribulado, vai correr na praia, vai caminhar, vai fazer uma atividade física, mas também esse movimento interno de toque, de palpação, de tapotagem também é uma forma de trazer para o corpo e trazer para a presença. Sim. E você trouxe também alguns sintomas, né? Como a insônia, você falou um pouquinho da dor de cabeça, de dores, insônia, falta de apetite, o tabagismo. Como que equilibra isso também? É da mesma forma com os elementos, com a acupuntura? Tem alguma outra dica? Você falou também do escaldapés, maravilhoso. Olha, tô tendo uma aula aqui, hein, Ju? O escaldapés para tudo isso. Eu até falo para as pessoas, se elas conseguirem, principalmente pessoas que têm muitas questões de cabeça e a gente pensa, né, nesse elemento terra em desequilíbrio, o escaldapés, fazer ele 3 vezes na semana. Óbvio, o corpo é uma experimentação.
Se você está estimulando o quente no seu corpo e você está sentindo que está aumentando os sintomas de calor no corpo, corta. Para o seu corpo não tá fazendo sentido isso. Certo. Mas se tá fazendo sentido, continua durante um período. Sim. E eu acho que também você entrar em contato com alguém que tem o conhecimento, não só fazer porque viu na internet ou ouviu falar, mas entrar em contato com, por exemplo, você que tem o conhecimento para entender se nesse indivíduo faz sentido, porque naquele momento, se já equilibrou e aí já passou já tá ótimo ali, não precisa fazer mais, né? Porque também a gente pode correr esse erro de exagerar numa estratégia e aquilo também fazer mal, né? Sim, e entender, por exemplo, no caso da insônia, quem cuida do nosso sono eu vou falar um órgão, mas não necessariamente é ele, né? A gente pensa como o Zhang Fu, como órgão energético, é o coração, que cuida do nosso sono e vigília. E às vezes a pessoa tá com insônia e pode ser uma questão de coração, pode ser um desequilíbrio no meridiano do coração. Mas também pode ser esse elemento terra, pode ser um pouco de baço pâncreas que está em desequilíbrio. Então, procurar um profissional, ele vai conseguir ter esse discernimento de saber quem a gente estimula, quem a gente ceda, o que indicar para a pessoa para fazer em casa ou não, ou indicar, enfim, sessões seguidas, e aí isso vem da anamnese, vem da conversa inicial, que é importante. Uma análise bem específica, direcional mesmo, né? Com esse cuidado em buscar um tratamento. E você atende pessoas buscando o tratamento ou mais pessoas que buscam o conhecer, né? O autoconhecimento, que aí já é desse preventivo. Não, eu vou fazer acupuntura, tô bem, mas eu quero conhecer. Olha, Liz, vou te dizer que a maioria das pessoas vem pra mim quando elas já tentaram de tudo. Isso que eu acho muito louco do ser humano, que a gente... vai pra remédio, vai pra... Enfim, tenta mil coisas. Terapias que viu na internet, antes de buscar o lugar da autocura do corpo. Porque é isso, né? É o que a indústria farmacêutica, é o que aqui no Ocidente a gente tem como primeiro... É o primeiro passo Primeiro mesmo, passo, que exato. a gente ouve falar e entende que é o certo, né? Sim. Até por falta de conhecimento, né? Dos nossos ancestrais mais próximos ali, pais, tios, avós, na correria da vida, no ciclo da roda de Sansara, entrar no lugar de trabalho, dinheiro, sobrevivência. E de não ter tempo. Não ter tempo para o autocuidado. As pessoas não têm tempo para o cuidado. Até eu atendi esses tempos uma colega que usa aqueles relógios que marca tudo, né? E aí ela falou que na hora que ela ficou ali na sessão, né? Geralmente a sessão de acupuntura tem em torno de 1 hora. O relógio dela falou que ela recuperou a energia, assim, como se ela tivesse dormido, como se ela tivesse tido uma noite de sono super reparadora na sessão de acupuntura, ali nos 30 minutos que a pessoa fica relaxando no agulhamento. Interessante. E... Bom, é isso, perdi os 30 ganchos. Minutos, na verdade, é o mínimo ou depende também da sessão? Depende, a agulha, ela vai ficar no ponto... Tem tempo? Você sente para mudar? Como é que você sabe que deu o tempo? Geralmente eu deixo 30 minutos. Dá para deixar mais tempo, mas não tem a necessidade. Os 30 minutos, ele é o ideal para o corpo entender o estímulo, assimilar, entender esse movimento, da onde eu tô pedindo mais energia, da onde eu tô tirando energia para fazer esse movimento fluir no corpo. Sim, homeostásico, né? De equilíbrio. O tempo de relaxamento na maca é fundamental. Tem algumas pessoas que eu sinto que não conseguem, que durante esses 30 minutos a cabeça tá e que não conseguem relaxar, mas é fundamental pro cuidado
ter momento de pausa. E que é o que você tava falando, né? Que as pessoas estão trabalhando, estão cuidando da casa, estão... E que não tem um momento de pausa. O escalda-pés também é esse momento de pausa, é um momento de... Tia quieta. Sim. É o que eu ouço muito, assim, hoje em dia. Eu tenho que. Às vezes a pessoa tá falando com ela mesma, né? Eu tenho que fazer a comida da semana, ou eu tenho que... É óbvio que a gente precisa, tem algumas demandas que a gente se coloca, né, numa rotina necessária para a saúde, né? Então, tentar trazer sempre isso com esse olhar, né? Assim, se eu tô criando uma rotina para ter saúde, então eu não posso pirar e me envolver de tal forma que eu não consiga deixar de fazer isso, ou se eu não fizer, ninguém vai fazer. Porque isso também é uma ilusão, né, Ju? Sim. De achar assim, eu sou insubstituível. Sim. Então, eu sempre tenho esse cuidado e eu gosto de trazer essa calma para as pessoas, no sentido, não... se você não fizer, alguém vai fazer. Então, precisa dar conta daquilo que é possível no tempo de 24 horas. E nesse tempo, precisa cuidar de você, né? Sim. De si e mesma. entender que esse equilíbrio não é estático. O equilíbrio, ele tá sempre se mexendo, né? A gente pensa, você que é educadora e surfista, a pranchinha de equilíbrio. A pranchinha de equilíbrio, você não consegue ficar parada ali em cima. Você tá sempre tirando o peso de um lugar, colocando em outro. E às vezes é esse equilíbrio de pratos que a gente precisa na vida, né? De alguns momentos, a gente vai ter que deixar algum pratinho cair, abdicar de alguma coisa. Às vezes é de uma alimentação, às vezes é de... Sim, dentro da saúde. Tomara que não seja da alimentação, porque é muito importante. Sim. Mas abdicar de alguma coisa para cuidar de outra e ter esse equilíbrio sem essa pressão da rigidez da cobrança. Porque a rigidez gera patologias, gera doenças, gera dores. E perceber, né? O quanto eu tô sendo... rígida e o quanto eu tô realmente indo de encontro a um valor ou algo que... Então, é um estudo minucioso o tempo inteiro do autoconhecimento, né? Eu vejo, a gente pode falar aqui de todos os temas da saúde. Com você, que é acupunturista e bióloga, a gente tem esse olhar mais global, porque a saúde integral, ela vai... Tudo que você trabalha é para o equilíbrio, então é para equilibrar a saúde social, a saúde financeira, a saúde espiritual. E precisa ter um retorno também, né, disso. Eu penso assim, a gente trata uma coisa, mas as outras áreas da vida melhoram. Como você tem um retorno dos seus clientes em relação a isso? Eu cuidei da minha dor de cabeça e melhorou outras coisas na minha vida. Sim, sim. Tem uma senhora que eu atendo que tem fibromialgia. E teve uma vez que foi muito bonito que ela falou, ela veio na sessão comigo, depois ela teve uma viagem, ela falou, Júlia, eu dancei. Porque geralmente as pessoas, não sei se conhecem fibromialgia, tem dores pelo corpo. E é uma dor muito profunda no músculo, assim. Tá. E é isso, é trazer essa alegria de novo, assim, pra vida, sabe? Então, ela conseguiu dançar onde antes ela não conseguia, ela tinha dor, ela conseguiu fazer sem dor, ou pelo menos melhorou a qualidade e ela conseguiu fazer. E tem uma coisa que eu sempre trago, muitas pessoas vêm pra mim com dor nas costas. Dor nas costas, pra medicina chinesa, tem muita relação com bexiga, porque é o meridiano que passa, né? O meridiano da bexiga começa aqui no canto do olho, ele vem pelas costas, desce e sobe nas costas 2 vezes e termina no dedinho do pé, o maior meridiano que a gente tem, né? Meridiano é esse canal de energia, um dos canais de energia que flui pelo corpo. Enfim, então tem essa relação de dor nas costas com bexiga, pensando nesse lugar de Zangfu, não necessariamente a pessoa tá com uma patologia na bexiga. Mas a bexiga, ela tem esse ensinamento, eu gosto de trazer isso, que é o órgão que a gente controla. O pulmão respira por si só, o coração bate por si só, o intestino filtra, seleciona por si só. A bexiga não. A bexiga a gente fica, ai não, daqui a pouco eu vou no banheiro, ai não precisa agora. Então, dor nas costas, principalmente na região lombar, tem a ver com esse excesso de controle, de querer estar na rédea de tudo da vida. Então, às vezes, até a gente tá nesse excesso de controle
pro autocuidado, mas às vezes pode estar em excesso. E aí, às vezes, entendendo que o corpo tá falando, eu sempre falo que o corpo sussurra pra gente muitas coisas. E que quando chega nesse lugar dele gritar, é essa dor intensa que as pessoas sentem, é ele falando, olha, calma. Às vezes é isso, o olhar da medicina chinesa, ela traz para outros pontos além da hérnia de disco nas costas. Às vezes a hérnia de disco é decorrente de outros fatores, né? Sim. Daí a importância, né? Como a gente tem, assim, tantos meridianos, tantos órgãos e sistemas, cada um vem de uma criação e de uma ancestralidade que também tem suas raízes, né? A gente falou um pouquinho do açúcar, quanto isso pode vir também da nossa ancestralidade italiana e assim por diante, para individualizar, para entender você, né, o cliente, para entender essa pessoa e como equilibrar isso. Eu acho que a acupuntura ela poderia então ser a primeira forma de busca de tratamento que a gente eu tô falando isso pra mim, tá? Porque dentro de cada um de nós, a gente tem os nossos altos e baixos problemas de saúde que estão gritando. E a gente vai procurar e esquece do básico, né? Nosso tempo tá quase indo tá chegando nos 15 minutinhos finais. Queria saber se você quer mostrar a orelha, né? Sim. E trazer alguma informação do seu... da sua orelha. Sim, eu brinco que a orelha é a grande fofoqueira do corpo, nem sei se tá aparecendo. Mostra aqui. Isso. Quer que eu mostre? Sim. Vai falando. Tá. É uma grande fofoqueira do corpo. E eu sou a pessoa que adoro isso, adoro chegar pras pessoas e falar, ou dar uma espionadinha na orelha e falar, tem alguma coisa. A ansiedade ali tá pulsando. Não sei a sua, porque a gente tá de longe. Mas essa ideia de que no corpo a gente tem, né, os meridianos que passam pelo corpo todo, mas a gente tem também alguns microsistemas. E a orelha é um desses microsistemas. Aqui embaixo a gente tem tudo que é região de cabeça, aqui região de cérebro. Para baixo da cabeça, então a gente tem coluna e na extensão da coluna as pernas. Do lado da coluna a gente tem o braço. Aqui, órgãos superiores, então coração, pulmão, traqueia, dentro isso dessa fossa. Aqui na segunda fossa a gente tem os órgãos médios, então intestino, estômago, bexiga. E aqui os órgãos reprodutores nessa fossa triangular que a gente tem aqui em cima. E, enfim, eu quis trazer a orelha para esse lugar também, que é um lugar também de diagnóstico, de olhar e falar, tem algum desequilíbrio, às vezes acontece na minha prática clínica, de o desequilíbrio, a pessoa nem tá sentindo dor no joelho, mas a orelha tá fofocando para mim que tem alguma coisa no joelho. Então eu já estimulo esse lugar. Muito legal para ilustrar, né? E quando... Bom, a gente faz aqui o furinho do bebê, da criança, para pôr o brinco, né? Aí, recentemente, eu descobri que eu posso ter alergia do metal que eu uso. Mesmo ao longo da vida, isso pode vir para mim e se transformar em algo muito grave por conta de ter sempre usado. É importante... não fazer esse furo? O que você diz? O que você recomenda, Ju? Tem duas vertentes, né? Tem a vertente de alguns profissionais que entendem que quando a gente faz o furo, a gente perde o ponto de estímulo. E tem alguns profissionais que entendem que o ponto se desloca para a lateral do furo. Eu sou dessa crença de que ele se desloca para a lateral do furo. Então, mesmo assim, a gente consegue estimular o ponto. Na medicina chinesa, a gente usa alguns elementos, tanto para tonificar e sedar. Então, aí a gente vai para esses elementos, né? O ouro, ele tonifica e a prata seda. Então, se a pessoa... principalmente nesse primeiro furo, que é, né, na imagem a gente vê que geralmente é no furo do olho...
Se a pessoa tá tendo muita dor, enxaqueca, sente que o olho tá em excesso, usa uma joia de prata pra dar uma sedada. Às vezes a gente pode ter essas Equilibrar. sutilezas de cuidado pra equilibrar, exatamente. Nossa, é tanta coisa, assim, né, que eu quero uma Júlia lá em casa pra eu consultar. Olha, agora você arrumou uma parceira de WhatsApp, que eu vou ficar te mandando Por mensagem. favor. Eu tenho uma perguntinha que eu tenho feito para todas as mulheres que vêm aqui, que para ilustrar um pouquinho e entrar em temas um pouquinho delicados, que são vida e morte e saúde. Mas, para além disso, como você vê, né, dentro do seu trabalho e você, Júlia, a morte, a vida e a saúde? Eu, Júlia, e um pouco puxando para a medicina chinesa, né? O taoísmo, ele tem essa ideia de início e fim, vida e morte. E entender que tudo é cíclico. Então, tudo tem um começo, tudo tem um fim. E eu acho que eu acredito na vida como dessa forma, entender que a morte faz parte, a morte chega. Faz parte da vida. Exato. E o quanto a gente conseguir aproveitar esse caminho de início e fim é a melhor forma que a gente pode viver a vida. E a saúde está dentro disso, né? Com certeza. Que é dessa melhor forma de viver. Como viver da melhor forma é buscando conhecimento. Entender como a gente pisa nesse mundo, né? O como a gente pisa é como a gente quer caminhar no futuro. Mais recente, né? Uns 2, 3 anos atrás, eu comecei até refletir sobre a minha vida e como eu estava pisando nela. E entender que atividade física é algo inegociável. Uma boa alimentação é algo inegociável. Beber água é algo inegociável. Estar em volta da natureza é inegociável. E isso tudo faz ver, eu quero ser uma pessoa idosa com dores e que vai estar no sofá o tempo todo, ou eu quero ser uma pessoa idosa ativa, com saúde, que vai cuidar do meu entorno, das pessoas que eu amo e dessas relações. E é hoje que a gente cultiva o amanhã, né? Sim, é hoje que a gente sem cultiva dúvida. essa velhice. Esse espelhamento, né? Isso que a gente está vivendo hoje é atemporal, mas reflete, né? Então, assim, o que a gente cultiva hoje, pratica hoje, provavelmente vai se repetir nos ciclos, porque se é algo que eu acredito e pratico, eu vou fazer de novo. E se eu não fizer, isso tende a morrer em mim, né? E aí, assim, eu posso abreviar a minha vida. Eu também tenho essa crença e eu acho que é bem isso, né? A gente ter esse cuidado e a responsabilidade também dessa saúde para além de mim. Então, eu faço para mim, mas também faço para ser exemplo para os meus sobrinhos, mas especificamente, né? Se eu parar para raciocinar, eu vou pensar assim, ou para os meus alunos. E também para ser exemplo para todos aqueles que estão ao meu redor, né? Seja meu marido, seja minhas amigas, meus amigos, os profissionais da educação física que estão perto de mim, né? E aí eu já me coloco num lugar, assim, já de ter passado por algumas experiências que eles ainda vão passar pela faixa etária, enfim. Sim. Então, é muito bonito, assim, você falando e trazendo todo o seu conhecimento, me emocionou várias vezes, gratidão, porque essa troca é real, é super importante, e desde o começo, quando começou aqui o podcast Conexão Saúde, meu objetivo é trazer pessoas, mulheres, de Bertioga, para, além de expor o conhecimento, a sabedoria, para mostrar para o mundo quantas mulheres maravilhosas existem aqui, que compartilham desse lugar e, mais do que isso, compartilham do mesmo ideal, que são esses pontos que você levantou. Inegociável estar em meio à natureza, beber água, praticar esporte, ter uma boa alimentação. Bem. E ter o sono. Eu vou adicionar o sono também, que também é inegociável. Sim. Até tem uma professora minha que falava que a gente precisa ter horário para dormir, não hora para acordar.
Porque se a gente tiver hora para dormir, o próprio corpo vai fazer o ciclo dele naturalmente e a gente vai conseguir acordar enfim, se precisa acordar às 6 da manhã, na hora, e ter esse repouso, né? E ter essa pausa que é importante. Sim, nossa, é maravilhoso tudo que você trouxe, muito enriquecedor para o nosso conteúdo aqui, que tá ao vivo aqui às 18 horas, quinta-feira, mas também toda sexta-feira às 2 da tarde, tá na rádio. Quem quiser ouvir no carro, ligar o aplicativo da Rádio Pra FM, fica o convite. Toda sexta-feira às 2 da tarde, esse programa aqui vai o áudio completo pro ar. E para encerrar, Ju, eu quero te dar um presente, que é um livro que iniciou tudo isso, essa jornada de autoconhecimento através da saúde, através de pessoas inspiradoras. Esse livro, eu escrevi um capítulo junto com 20 colegas que estão espalhados pelo mundo, e foi daí que surgiu essa primeira temporada do Conexão Saúde, trazendo esse olhar de como mostrar algo de mim para o mundo, né? Sim. Então, agora a gente veio com essa temporada sobre saúde, os temas todos relacionados à saúde, e agora eu quero que você deixe seu contato, seu Instagram, WhatsApp, deixe seus recados para que as pessoas possam te contatar, possam te contratar e serem pessoas melhores com todo esse conhecimento, essa bagagem. Gente, aproveitem a Júlia, entrem em contato com ela. Pode falar, Ju, para que essa câmera queria aqui. Primeiro agradecer o convite, muito bom, tô feliz de estar aqui. Gratidão. E o livro, eu sou uma leitora bem assídua, sempre tenho livros comigo. Ai, que bom. Bom, agora eu vou até olhar pra câmera. Meu Instagram é Giulia com G, B de bola, Espósito, S-P-O-S-I-T-O. Meu contato é 11 97477 3919. Quem quiser pode me chamar, nem que seja para tirar dúvidas de acupuntura, conversar comigo, ou para agendar uma sessão, se visa saúde e qualidade de vida. Atendo principalmente dores, as pessoas vêm para mim com dores, sintomas de menopausa é algo que eu tenho recebido bastante na clínica. Enfim, questões... Onde fica a sua clínica aqui? No centro. Quer passar o endereço? Pode passar. Fica aqui no centro, próximo ao semáforo, na rua Estevão da Costa. Aí me contatem, isso. Mas, olha, eu vou ser sua Por próxima favor, cliente aí na agenda, vou entrar em contato para fazer. Eu acho que é muito importante a gente se aprofundar, não é porque você teve uma experiência com a acupuntura e talvez naquele momento você não estava aberto para receber e a coisa parece que não aconteceu, como foi o meu caso, que eu vou deixar isso de lado e vou falar, isso não serve para mim. Ao contrário, eu vou tentar mais uma vez, mais outra vez, com pessoas diferentes, porque eu acho que é assim que a gente aprende sobre, né? Como eu não tenho conhecimentos todos, então eu tô aprendendo. Eu costumo fazer isso com alimentação também. Sim. Não gostei, eu tento de novo. E cada profissional tem um olhar, né? Eu tenho esse olhar dos espelhamentos, mas tem profissional que usa a técnica dos 12 meridianos mágicos, tem profissional que usa a técnica, enfim, XY. Então, cada profissional é que nem procurar psicólogo, né? Você tem que se afeiçoar com o terapeuta que tá ali com você. Sim. E isso faz parte, para fazer sentido, né? Sentido para você. E a gente nem falou do maracatu. É um episódio à parte. Eu no mundo, eu faço 1000 coisas. Essa Eu no Mundo, né? Olha, um nome bom, hein, para um podcast. Obrigada, Ju. Gratidão, mais uma vez, gratidão. Obrigada pelo convite. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo. Tchau. Muito bom, Júlia. Nossa, passou tão rápido. Passou muito rápido. Olha, 1 hora. Eu até esqueci de te falar, mas nem